Thank you. Okay. So just wait for everyone to join. Good evening, everyone. Então, estamos aguardando todos entrar. Sejam todos bem-vindos. Hoje é o terceiro dia do festival Big Love. Eu sou o Matt MacArthur, sou o gerente de comunicações da FTCW. Então, vamos explorar como incorporar Big Love, o grande amor, incorporar isso na nossa vida. O tema desse ano é amor, presença, compaixão, gratidão e equanimidade. E a sensação de que todos somos uma grande família humana. Então, a sessão foi organizada pelo FTCW para nos ajudar a desenvolver nossa compaixão e sabedoria. A sessão de hoje tem 60 minutos e é uma grande alegria recebermos aqui Rubina Curtin hoje, e ela vai explorar o nosso tema sobre compaixão. Então, venerável Rubina vai falar por uns 40 minutos e nós teremos tempo para algumas perguntas e respostas ao final. E se tivermos tempos, com certeza vamos ter tempo para perguntas, não tem dúvida nenhuma. Então, vamos ver como é que a coisa vai funcionar. É um grande privilégio apresentar a Rubina hoje. Ela é uma inspiração para mim nos últimos anos e eu tive muita sorte de participar de um retiro com ela no último Natal. Foi um dos melhores retiros que eu já tive. A energia dela e o seu estilo de ensinamento é impressionante. Tenho certeza que alguns de vocês já conhecem. Então, eu saí do retiro muito motivado. E eu realmente estou muito ansioso com o ensinamento de hoje. Uma pequena introdução. Não, já chega. A gente já está um pouco atrasado, então vamos começar. Então é com você. Muito obrigada. Olá a todos. Estou muito feliz em estar aqui. Eu prometo falar devagar, porque eu sei que a gente está sendo traduzido, então vou tentar ser gentil e falar lentamente. Então a gente vai estar aqui juntos pela próxima hora. Então, claro que esse conselho que eu estou dando vem a partir da abordagem do Buda em relação à compaixão. Então, se tiver alguma coisa que seja útil para você, mesmo que seja 1%, não tem problema. Você pode ser só 1% budista, não tem problema algum. Então, se você achar que faz sentido para você, você segue esse conselho. Se não, não. Você é que manda, não é o Buda. Então, compaixão. Então, antes de me tornar budista, eu era católica e antes disso eu era hippie. E eu acabei me envolvendo com atividade política, ativismo político nos anos 60 em Londres. E aí, então, primeiro eu era muito de esquerda, uma pessoa de esquerda muito radical. E aí eu tinha essa contradição entre ricos e pobres, negros e brancos, e homens e mulheres. Então, no fim das contas, tudo é a mesma coisa. Injustiça é injustiça, seja machismo, racismo, pobreza. E nada mudou. A gente olha tudo de 50 anos atrás, 1000 anos atrás, a gente vê as ondas de ativismo, que é algo maravilhoso. Mas como é que eu posso dizer, por exemplo, agora que eu sou uma budista, diferente de ser uma comunista ou uma feminista, embora isso faça parte da minha história? Há uma concepção equivocada de que o budismo é algo oposto ao ativismo, que você vai olhar para o seu interior, que você é equânime e ser paciente com o mundo. E a gente pode entender que isso seja algo muito passivo, mas se a gente usar essa analogia que eu uso, se a gente pensar que uma ave precisa de 2 asas, sabedoria e compaixão. Então, a asa da compaixão é o que interessa. Política se trata das pessoas. Então, a asa da compaixão tem muito a ver com ativismo. Você, na verdade, você vai lá, sai e ajuda as seres sencientes. Então, a gente pode rotular o ativismo como político e realmente
definir que é aquilo que significa ajudar os outros. Mas se você for alimentar uma formiga, aquilo é uma forma de ativismo, e você faz algo para definir, para beneficiar um outro ser. Aquilo é ativismo, e aquilo é equanimidade. Então, e isso é compaixão. Então, no budismo, aquilo exige um grupo de praticantes que vão desenvolver a asa da sabedoria, ou seja, que eles não precisam fazer mais, eles estão totalmente satisfeitos, mas que eles estão plenos de amor e compaixão. Então, a partir de toda a sua compaixão, eles assumem corpos para beneficiar os outros. Então, a gente tenta emular isso. O segredo é que podemos perceber que muitas pessoas se atraem ao budismo por causa da asa da compaixão, e as pessoas querem fazer com que o mundo seja um mundo melhor, e a gente chama de ativismo político. E como é que a gente pode trazer essa abordagem budismo para que esse ativismo seja mais eficaz e estável? Olhando a minha vida, eu era uma pessoa muito idealista, eu via o sofrimento no mundo, eu queria mudar o mundo, eu saía todo dia para me manifestar e me sacrificando, trabalhando para diferentes grupos, tentando fazer com que o mundo fosse um mundo melhor. Mas se a gente observar e a gente ouvir ativistas falando, a gente fica muito cansado, a gente fica exausto ajudando as pessoas. Esqueça o ativismo político. Durante a pandemia, a gente ouviu histórias das enfermeiras e trabalhadores dos hospitais que ficaram totalmente exaustos. E eles começaram realmente muitos começaram a tirar suas vidas porque eles não suportavam tanto sofrimento. Então, o que que a gente pode acrescentar ao nosso ativismo para que ele fique forte, estável, para a gente não ter uma estafa? E o segredo na abordagem do budismo é a asa da sabedoria. Isso pode soar abstrato. Então, o que que é essa sabedoria? A essência disso, como o Lama Yeshe diria, é aprender a ser o seu próprio terapeuta. E esse é o trabalho interno. Então, se você quer ser eficaz em jardinagem, saúde, música, carpintaria, qualquer área de especialidade, se você quer ajudar os outros a atingir, a ser um bom marceneiro, um bom músico, você não pode só mergulhar e tentar ajudar as pessoas a fazer aquilo. Você primeiro precisa aprender aquilo. Essa é a asa da sabedoria. Então, o que que você precisa cultivar para ser sábio na sua compaixão? Vamos observar os problemas. Por que que a gente não é sábio? O que que está em nós que nos faz com que a gente desista e com que a gente tenha uma estafa e coisas assim? O motivo pelo qual a nossa compaixão fica exausta é porque ficamos com raiva, porque temos muito apego. Então, o trabalho que nós fazemos precisa ser esse trabalho de conhecer muito bem a nossa mente e perceber que essa fome primordial emocional de ter tudo como eu quero que seja é um estado mental que se baseia no eu. Isso gera muita dor. Então, nos anos 60 e 70, quando eu era um ativista política, eu via um sofrimento, seja um envolvimento feminista ou qualquer coisa, eu podia ver o problema, analisar o problema, e eu era motivado a fazer algo. Isso era compaixão, mas o que estava envolvido ali era a minha raiva. Então, eu estou sofrendo porque aquelas pessoas fizeram isso. Os pobres estão sofrendo porque aquele grupo fez aquilo. Isso é uma análise, mas isso gera uma raiva em nós. E a raiva é uma resposta quando o apego não tem aquilo que ele quer. E a gente não usa essa análise no mundo moderno. Então, eu consigo ver o sofrimento, eu tinha compaixão, mas o que poluía a minha compaixão era a raiva, como essas pessoas ousam fazer isso, como o apego não tem aquilo que ele quer. Isso é fundamental. E aí eu fico chateado e eu tenho raiva. E isso polui a sua compaixão. E não há ação alguma, você fica chateado. Então é difícil fazer isso. Então nós supomos que você vê, quando que você vê o sofrimento, você vai sentir raiva. Mas isso não é verdade.
Eu cito muito o Martin Luther King. Ele era um ativista incrível e ele não desistiu, mas todo mundo via que ele não sentia raiva, ele não gritava, berrava e agitava o punho com raiva. Isso pode ser muito catártico às vezes, mas ele tinha uma perseverança muito grande. E ele dizia, é bom perceber o sofrimento, ver os defeitos, o racismo, a pobreza, a injustiça. Mas isso não é sentir raiva, é simplesmente enxergar a verdade. Mas a gente acha que enxergar o racismo é sentir raiva do racismo. Não, perceber a pobreza, ver o racismo é um fato. E o Martin Luther King dizia, então você diz o seguinte, o que eu posso fazer para ajudar? Isso é compaixão. A Sua Santidade, o Dalai Lama, disse uma vez numa entrevista que o que parece a raiva é muito eficaz quando se trata de atividade política, ativismo político, porque você quer consertar aquilo. E como a Sua Santidade, o Dalai Lama, disse, faz sentido, parece que faz sentido, mas quando a sua santidade é motivada pelo apego, pela raiva, aquilo não dura, você fica cansado, aquilo não dura muito tempo. Mas se for motivada pela compaixão e pelo que eu posso fazer para ajudar, você não vai desistir, você vai ser mais humilde, mais paciente, vai ter mais perseverança, não vai ter uma fantasia de que tudo vai mudar da noite para o dia, porque o apego tem essa visão, essa fantasia. A pobreza e a injustiça estão presentes há muitas eras, então a gente precisa aprender a reconhecer isso. Então, trabalhar na sua mente, tem que ser firme no seu apego, na sua ansiedade. Isso faz. E aí você tem que desenvolver essa prática. E aí, quando você vê o mundo, você enxerga o sofrimento. E à medida que você vai adquirindo mais sabedoria, você vai vendo mais profundamente. E aí você se pergunta: o que eu posso fazer? Se você só observar o mundo, nossa, há muito sofrimento, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. E aí você fica totalmente avassalado, eu não posso fazer nada. Mas se você pensar, eu posso ajudar um ser senciente. Nossa, eu não consigo olhar o mundo todo, eu não consigo fazer nada, e você enlouquece. Então não tem nada de novo você perceber a pobreza. Então, a gente precisa cultivar uma coragem que está diante de nós. O que eu posso fazer? Durante a pandemia, a gente teve histórias maravilhosas de pequenas crianças, pessoas mais idosas que percebiam, enxergavam o sofrimento e pensavam: o que eu posso fazer para ajudar? Até pequenas coisas. E coisas pequenas não pode mudar o mundo da noite para o dia, mas vai te dar coragem e você começa a ir além de você, além do seu ego, para ajudar um ser senciente. Isso é fantástico. A outra coisa, à medida que você tem menos apego e menos raiva, você tem mais coragem, mais paciência. E a paciência não é algo passivo. Paciência é uma atitude muito corajosa que encara o problema, ela não nega, ela não se assusta, ela percebe, está ali o problema, você enxerga aquilo como aquilo é, e aí você pacientemente, com perseverança, você trabalha naquilo. Paciência é isso. Paciência não é passividade, não é a agressividade passiva. É enxergar o problema como ele realmente é, de uma forma mais clara, e aí você faz aquilo que é possível. E aí, quando a gente enxerga que o mundo não está mudando da noite para o dia, e ele não vai mudar, a gente não vai surtar por conta disso. Quando a gente enxerga o mundo através da lente do apego, a gente tem uma história idealista, mas isso não é realista. Quando você tem menos apego, você tem menos raiva, menos ansiedade, menos medo, mais coragem, e aí, portanto, a sua coragem vai ser mais produtiva e mais estável. Então, do ponto de vista budista, é assim que você se ajuda. É isso que é o autocuidado.
Às vezes eu estou exausto trabalhando para os outros. E isso é bom. E é bom ir para casa, você receber uma massagem, ter uma boa refeição, dormir, mas isso não é o suficiente. Se você reter a exaustão, a raiva e ficar falando sobre aquilo, aí aquela ansiedade vai crescer. Mas se você tiver a sua prática, trabalha na sua mente, e aí você cuida de si próprio também. No dia seguinte, você vai lá e volta para o seu trabalho, e você vai lá e trabalha de novo. Isso você faz as coisas com perseverança. O Martin Luther King nunca desistiu. Ele era cheio de criatividade, de ideias, de inspiração, e ele nunca surtava. Ele não ficava com raiva, não tinha raiva das pessoas. E ele era muito poderoso por causa disso. E isso é algo que eu percebo que é muito benéfico. Então, essa é a essência da compaixão sobre a qual estamos falando aqui. Um outro ponto sobre compaixão. Também, digamos que você não saiba nada sobre nutrição e você vê todas essas pessoas não saudáveis. E você fala, nossa, todo mundo, ninguém é saudável. Você começa a aprender nutrição e você começa a aprender sobre a sua saúde ruim. E você começa a adquirir uma sabedoria sobre aquilo. Você pode olhar para o mundo e você começa a ver as pessoas sofrendo. E você tem a sabedoria de como ajudar as pessoas, você vai ter mais coragem. Essa é a questão. Sabedoria é aprender a saber como ajudar. Compaixão é o desejo para ajudar. Então, a sabedoria é a capacidade de como ajudar. E isso vem de estar mais firme, mais estável e ter mais clareza. Você está mais autoconsciente. E você fazer a sua prática diária para que você possa ser benéfico aos outros. Então, acho que é muito bom vocês fazerem perguntas e a gente debater a partir daí, porque as pessoas muitas vezes têm certas questões que querem falar a respeito. Pode falar. Tem uma pergunta, mas acho que já viu, né? Essa questão, Sônia, ela perguntou como eu posso desenvolver a sabedoria. Então, tem uma análise budista. No momento, nós podemos perceber isso. O sofrimento que nós temos hoje é motivado por essa fome que nós temos, que o Buda chama de apego. Todos temos. A principal energia disso que sempre quer algo mais, nunca está satisfeito. Eu não sou bom o bastante, eu não tenho o suficiente, o mundo não é bom o bastante. É um sentimento constante de insatisfação. E aí você está sempre buscando outra coisa. Isso é apego. E isso é multifacetado. Não quer dizer que você tem fome de namorados ou bolo. Então é querer que isso seja desse jeito, não quer que seja daquele jeito. E você está sempre insatisfeito. E aí você fica insatisfeito e aí você quer outra coisa. E quando você não consegue aquilo, quando aquilo não acontece do jeito que você quer, isso acontece várias vezes por dia, você fica ansioso, raivoso, deprimido. Então tem um apego e tem a aversão, que é o contrário. Então, a análise disso é muito profunda, embora pareça ser alguma coisa simples. Isso tem a ver com o nosso sofrimento. Tem uma outra coisa, por causa desses estados neuróticos mentais, dessas delusões, isso nos torna infelizes e faz com que a gente não enxergue as coisas de maneira clara. A gente enxerga tudo através das lentes do nosso apego, da nossa aversão. Então, não estamos enxergando as coisas claramente. Ou seja, nós não temos sabedoria, nós enxergamos tudo através do filtro das nossas necessidades. Então, nós nos tornamos muito neuróticos e autocentrados. Então, à medida que você tem uma prática diária, que você percebe mais a aversão e apego, você vai se familiarizando com isso. Então, o resultado da prática é que você se sente mais contente, mais satisfeito. E a outra coisa é que você tem mais clareza, fica mais sábio, mais conectado ao mundo exterior. Isso te deixa mais conectado e mais corajoso. Então, essa é a essência da prática budista. E essa é uma resposta breve. Hi, Venerável Urbina.
Leila, então, olá, venerável Rubina, eu vou tentar falar claramente em inglês. Muito obrigada. Eu tenho muita dificuldade em compaixão quando se trata do ativismo, porque as coisas são muito difíceis quando você pessoa com pessoas menos privilegiadas. E aí tem um peso muito grande nisso. E eu encontrei me rejubilar em pessoas como Martin Luther King, ou pessoas que trabalham, têm alguns trabalhos sociais, ou que trabalham em algumas ONGs, e que não têm esse peso. Então, qual é a pergunta? Eu tenho apego para esse sentimento de rejúbilo. Então, qual é a pergunta? Então, como eu faço para seguir meu caminho, para ter uma verdadeira compaixão, se eu uso esse júbilo? Isso é uma alegria, isso é uma energia muito importante, né? Compaixão é quando a gente vê o sofrimento, é aquilo que a gente vivencia quando a gente vê os outros sofrendo. E a gente está discutindo como ter essa compaixão. Então, uma outra discussão que você está descrevendo é que você vê muita gente no mundo fazendo coisas boas para ajudar as pessoas que estão sofrendo. E você está dizendo que você gosta de se regozijar com isso. Isso é uma qualidade maravilhosa. Isso é todo um outro debate, toda uma outra qualidade que nós precisamos ter. Isso vai elevar o seu coração e te dar coragem. Bom, se eles podem fazer, eu também posso fazer. Isso vai te dar coragem para ser capaz de ajudar. Isso é muito importante. Então, esse regozijo é de ver, por exemplo, o que as enfermeiras estão fazendo com as pessoas, as ONGs. Então, você pensa que essas pessoas não são maravilhosas? O que eles estão fazendo com o mundo? Isso é uma qualidade maravilhosa. Isso pode te ajudar e te levar a ter mais coragem. O que eu posso fazer? Isso é excelente. Muito bom, Leila. Antonella. Boa tarde. Eu falo em português. Você pode traduzir? I speak Portuguese. Okay. Muito obrigada pelas suas palavras e que me tocam muito. Eu sou enfermeira e eu vivo com compaixão aflorada todo o tempo. E, às vezes, eu tenho a sensação que essa compaixão termina, que eu fico cansada e eu não tenho mais compaixão, eu só quero respirar, não sei. O que a senhora me aconselha, por favor, para que a minha compaixão sempre pelo mundo, pelos outros, pelas pessoas que eu cuido, sempre esteja bem, esteja num nível que eu nunca me sinta. What is Antonella's question? Thank you so much, Antonella. What is her question? Yeah, the question was broadcast in the English channel. Where are we? If you could repeat, that would be great. What's the question? I know. What's the question in Portuguese, please? Can the Portuguese person tell me the question? He's in the English channel. He was just explaining the question. Okay, good. So can I hear it? She was saying that she's a nurse. Can you hear me okay? My audio's gone a bit funny now as well. She was saying that she's a nurse, and she was wondering how to she feels a lot of compassion, but she doesn't know how to express it and develop it. So she was wondering if you could speak a bit about that.
So that's what we've been talking about. So Antonella, what you're a nurse. So she has the compassion, but she feels exhausted. But, well, that's the point, isn't it? That's exactly what I'm talking about, Antonella. This is my point. Essa é a questão, é isso que eu estou falando, Antonella, é disso que eu descrevi. A gente fica exausta. Então, a análise do Buda é o seguinte, e é muito específica a abordagem budista. A compaixão, amor, bondade, paciência, generosidade, regozijo, isso são qualidades virtuosas. Isso não pode nos fazer com que a gente canse. Isso não faz com que a gente fique exausto. Então, a gente precisa fazer a seguinte pergunta: se na sua ajuda compassiva aos outros, por que você se cansa? É porque nós somos iguais, Antonella. Nós temos apego, temos aversão e porque temos ansiedade. Elas são a causa do nosso sofrimento. É por isso que você fica cansada. E é por isso que a gente fica deprimido. Então, essa é a parte difícil. A gente não sofre por causa da compaixão. Nós sofremos por causa desses estados mentais infelizes que todos temos. Por isso que eu falo da asa da sabedoria, trabalhar na nossa própria mente, de perceber quando você vai trabalhar e ver as pessoas sofrendo, o apego e a ansiedade é desejar que aquilo não estivesse presente. Isso que te deixa cansada. E essa prática budista não é fácil, mas é possível. Por isso que precisamos de uma prática diária, porque aí você vai ficando cada vez mais corajoso e você quer ajudar, e você faz todo o possível e vai para casa e aí dorme e acorda no dia seguinte e vai trabalhar novamente. Então não é fácil, mas é possível, Antonella. Muito Está obrigada. claro? Sim, muito obrigada. Muito obrigada. Yes. Obrigado. Outra pergunta? A gente tem uma pergunta aqui. Qual é a melhor forma de reduzir a raiva para pessoas difíceis que estão à sua volta? Bom, há muitas abordagens, mas tem uma que é muito poderosa. E essa é a asa da compaixão, não é da sabedoria, no caso. Primeiro, quando a gente sabe que nós temos apego e temos raiva, e a gente vê alguém que está com raiva, com outra pessoa que é difícil, a prática, o segredo ali, em vez de fazer com que a gente se permita sentir raiva por aquela pessoa, uma prática muito poderosa é você observar o que a pessoa está fazendo, você vê que eles estão com raiva, você vê que eles são difíceis, e aí você diz para si mesmo: quer saber? Eu reconheço isso, eu reconheço essa raiva, eu sinto raiva, eu reconheço essa arrogância, eu tenho arrogância, e aí você diz para si mesmo: obrigado por me mostrar como não ser. Ou seja, você tem que estar ciente, você tem que se pegar, se ver antes daquela raiva surgir. Porque todo mundo tem apego, tem raiva, e tem algumas pessoas que realmente são muito difíceis e têm uma raiva muito presente. Então, nós percebemos que estamos todos no mesmo barco. Por isso que eu leio jornal, eu leio sobre política, e a gente sente raiva muito facilmente. Mas a primeira coisa que eu digo: olha a raiva chegando aí, olha a inveja chegando aí, olha a reconhece, a arrogância. E aí eu falo para mim mesmo: obrigado por perceber esses sentimentos. E aí você vai assumindo coragem e você faz com que a raiva das pessoas, a dificuldade das pessoas, você transforma aquilo na sua própria prática. E aí depois, quando a gente realmente conhece a nossa mente e a gente percebe o que a nossa própria raiva causa para nós, a gente entende como lidar com essas pessoas. Por que essas pessoas estão fazendo mal? Elas estão fazendo mal a elas mesmas, porque nossa raiva, nossa depressão, nossa irritação, nossa arrogância nos faz mal a nós mesmos. E muitas vezes a gente não consegue enxergar isso como a nossa delusão
prejudica a nós mesmos. Quando a gente começa a enxergar, aí que a gente está fazendo progresso. E aí é a asa da sabedoria. Esse é o meu conselho. É o que eu tento fazer todo dia. Mais. Uma outra pergunta? Alguma coisa, gente? Uma pergunta, uma dúvida? Tem uma pergunta aqui sobre autocompaixão. Eu ouço muito sobre a importância de autocompaixão para desenvolver a compaixão em relação aos outros. Então, queria que você explicasse um pouco como isso funciona. Ótimo. É o que acabei de falar para a Meda. Essa é a resposta. A questão é que a gente não ouve isso como sendo autocompaixão. Em outras palavras, autocompaixão no budismo é enxergar a sua própria delusão, seu próprio apego, sua própria raiva, sua ansiedade, sua inveja, ciúme, sua baixa autoestima. Quando você consegue enxergar a sua própria mente e perceber que é isso que causa o seu sofrimento, e aí você está de saco cheio desse sofrimento, e aí você pratica com o desejo de mudar. Isso é autocompaixão. Mas a gente não ouve assim, porque quando a gente ouve, quer dizer que eu tenho apego, raiva e ciúme, o que a gente faz? Ao invés de ter compaixão em relação a nós mesmos, a gente tem raiva de nós mesmos, a gente se critica, e é isso que precisa mudar. Então, a autocompaixão, como eu falei, sim, vai ter uma boa noite de sono, vai relaxar, vai receber uma massagem, mas se a gente não trabalhar na mente, se a gente não trabalhar no apego, na raiva, no ciúme, a gente não vai ouvir, porque a gente só vai ouvir uma crítica. E é isso que o Buda está nos dizendo, porque nós sofremos, e é isso que o Buda nos fala. Então, ter compaixão para si próprio é você dominar essas qualidades, você estar farto do fato delas te dominarem, e você vai observar e reconhecer para você diminuir essa baixa autoestima, essa raiva, essa ansiedade. Faz sentido? Faz sentido. O budismo não fala sobre autocompaixão. A gente usa essa palavra no Ocidente, não há esse conceito no budismo, mas a forma do Buda apresentar os primeiros estágios da prática, ele está nos dizendo por que a gente sofre e a gente só ouve crítica, e esse é o nosso problema. Buda diz que nós sofremos porque temos raiva. Eu sinto raiva? A gente não vê a raiva como enxergar a raiva como autocompaixão. E aí a gente sente culpa e se critica. É bem difícil. Você está entendendo? Ou não? Eu sim. Então, temos outra pergunta de Ceci. A gente não precisa ter uma sensação de um pouco de insatisfação com uma certa situação para ser capaz de fazer algo para ajudar a mudar aquilo? É importante a gente poder analisar alguns conceitos, e o budismo tem diferentes análises desses estados mentais. Então, o budismo descreve a insatisfação da seguinte forma: na mente você tem estados mentais que são infelizes, baseados no ego e raivosos, e você tem alguns positivos, práticos. E aí, na psicologia moderna, ocidental, a gente não usa isso. Ou então, Buda fala sobre essa fome emocional, que é você estar no fundo do poço, você não consegue se sentir satisfeito. E esquece de si mesmo, a gente pode ver dos outros, que estão sempre vendo o copo meio cheio, e você não se sente assim. Então, a ironia é quando você aprende a se sentir satisfeito com quem você é. Isso não quer dizer que você se torna complacente. Tem gente que acha que você se sentir satisfeito é complacente. Não. Quando você percebe que você é uma obra em progresso,
Então, por exemplo, se você for neurótico, nunca estiver satisfeito, eu só estou na primeira série. Aí você chega na segunda série, eu estou só na segunda série. Aí você chega assim, eu estou só na série 947, porque a sua satisfação, a sua sensação de satisfação está sempre no fundo do poço, e você está sempre infeliz. E essa insatisfação da qual o Buda está falando. Mas você não sente esse prazer? Nossa, que maravilha! Acabei de passar da primeira série disso aqui. Então, tô doido para chegar para a segunda série. E você tem que se sentir sempre satisfeito e feliz consigo próprio. E é uma abordagem totalmente diferente, um olhar totalmente diferente. Obrigado. Temos uma outra pergunta de Kat Olone. Como distinguir entre ser humilde versus baixa autoestima? Ótima pergunta também. Isso sempre nos traz para essa questão da psicologia budismo, que a gente não ouve isso inicialmente, porque não é uma análise moderna. Há estados mentais neuróticas, deludidas, baseadas no eu, dolorosos, ilimitadas. E a gente diz dessa maneira, a gente ouve a palavra apego, ansiedade, ciúmes, depressão. A gente reconhece isso imediatamente. A gente sabe que são estados mentais terríveis. Isso é limitado, a gente não consegue enxergar além do nariz, a gente não consegue ver mais ninguém, a gente está estressado, a gente está infeliz. E agora tem os estados positivos. Você tem confiança, autoconfiança, gentileza, bondade, humildade. Isso não é limitado, não se baseia no eu, no ego, não são limitados, não são dolorosos. Então a gente precisa distinguir, por exemplo, um exemplo típico de por exemplo, apego e amor. Outro exemplo, como você disse, autoconfiança e humildade. Apego é essa fome emocional, nunca é o suficiente, eu sempre quero mais, expectativa, manipulação, pessoa que quer sempre estar controlando, isso é apego. Amor é virtuoso, um amor enxerga o outro, o amor quer que o outro seja feliz, é um estado mental positivo, e a gente mistura eles. E a gente tem autoconfiança, que estou satisfeito com quem eu sou, estou fazendo um bom trabalho, estou me saindo bem. Talvez você só esteja na terceira série, não tem problema, você sabe que está seguindo adiante, você é uma obra em progresso, você está feliz com o seu progresso, você está feliz com quem você é e você quer aprender mais, mas essa isso é autoconfiança, mas a baixa estima vem com uma humildade. Uma pessoa que é autoconfiante também é humilde. Então, você reconhece que tem uma outra pessoa melhor do que ela e ela não se sente ressentido. Mas se você sente, eu não sou bom como aquela pessoa, aí é a baixa autoestima. Isso tem a ver com a arrogância, porque a gente quer ser melhor e a gente vê alguém que é melhor que a gente, essa pessoa é melhor que eu não sou nada. Aí pronto, a gente cai na baixa autoestima. Isso tem a ver com o ego. Então, autoconfiança e humildade andam juntas. Então, a pessoa que é autoconfiante é alegre de encontrar alguém, de conhecer alguém que é melhor que eles. Eles podem se sentir humildes, porque eles estão satisfeitos com o que eles são. Então, você precisa observar isso na nossa mente. E isso se baseia de uma forma clara da maneira como o Buda fala sobre esse estado mental neurótico, deludido, infeliz, e também sobre estados mentais felizes, otimistas e práticos. É uma análise muito específica. Então, essas são as teorias e a gente aprende a identificar isso em nós mesmos. Então, o choque é que a autoestima baixa é o lado oposto da arrogância. Não o oposto, é o outro lado da arrogância. Então, você vê alguém que é melhor. Como é que essa pessoa ousa ser melhor do que eu? Eu sou ninguém, eu não sou nada. E a arrogância faz isso. Mas se você está satisfeito com quem você é, você pode ser humilde e ter autoconfiança. Pessoas mais egóicas, elas são
se baseiam no eu, elas não enxergam as outras pessoas claramente, mas os estados mentais mais virtuosos, eles se conectam com os outros. E essa é a resposta. E é difícil não enxergar. É difícil enxergar isso. Obrigada, Kat. Então, temos uma outra pergunta do Daniel Pimentel. Como eu posso organizar uma prática diária boa, positiva, eficiente e profunda para mudar a minha mente? Bom, seja mais humilde, comece com 5 a 10 minutos de manhã, mas o segredo é disciplina. Disciplina e consistência é o segredo. Então você acorda de manhã, então você percebe que você está vivo, você se regozija com aquilo. Parece uma piada, mas não é, né? Você está vivo, você não morreu ainda. Então eu vou fazer o melhor do dia de hoje. Então, você acorda e não, ai não, que saco, outro dia. Não, você levanta da cama com entusiasmo, você vai para o banheiro, faz o que tem que fazer lá, e depois você senta. Se você tiver um cantinho, senta lá por 5 minutos. Leia algo inspirador, faça 5 minutos de meditação simples, e aí você aspira a fazer o melhor no seu dia. Aí você observa sua mente, sua fala, seu corpo ao longo do dia, e você tenta não falar coisas ruins, não tentar prejudicar outras pessoas. Você se torna consciente e aí no fim do dia você termina com uma prática de 5 minutos e aí você vai deitar. E essa é a infraestrutura de uma boa prática. Mas o importante é a disciplina. 5 dias todo dia é melhor do que uma semana, um dia só e nada no resto da semana. E aí, aos poucos, você vai crescendo a sua prática. É claro que depende de você, qual é a prática que você vai realizar. Essa é a minha sugestão. E aí, isso vai ficando cada vez mais profundo. Tem uma outra pergunta da Beth. Como nós lidamos em não gostar de uma pessoa com as delusões dela, mas sem assumir essas delusões para nós? Seria obrigado por me mostrar isso sem reconhecer isso em nós mesmos? Mas você precisa reconhecer isso em si mesmo. É isso que eu falei antes sobre autocompaixão. Quando a gente ouve a resposta budista clássica em relação à autocompaixão, que é uma palavra que a gente usa no Ocidente, é seu trabalho interior de conhecer a sua mente. Então, se você é uma pessoa comum, como todos nós no universo, você tem apego, você tem raiva, você tem depressão, ansiedade, baixa autoestima. O problema é que à medida que, no momento que a gente diz isso, a gente fala assim, eu sou uma pessoa ruim, eu tenho apego, eu tenho raiva. E a gente fica com mais raiva e mais deprimido por ser uma pessoa ruim. E essa é análise totalmente equivocada. É totalmente análise equivocada. A gente precisa ter a coragem de reconhecer que nós temos essas delusões. Todo mundo tem isso. Junte-se ao universo. Quando eu mostro uma pessoa que está totalmente ensandecida, eu falo assim, muito obrigado para me mostrar como não ser. E aí você gera compaixão em relação a isso, porque você percebe que você tem raiva. No fim das contas, você vai ter compaixão com uma pessoa raivosa, porque você vai enxergar que ela está se prejudicando. Mas primeiro você precisa ver isso, que você está prejudicando a si mesmo. Mas você não pode dizer, eu sou uma pessoa ruim. Você não sente culpa. Você recebe, essa percepção da sua própria mente é algo bem-vindo. Porque se a gente não faz isso, a gente não consegue encontrar a solução. Isso é a base da prática budista. Reconhecer nossas delusões. We find that too painful in our culture, because when reconhecer as nossas limitações. E não achar, eu sou uma pessoa ruim. Isso é absurdo. Você não é uma pessoa ruim. É como você vai aprender alguma coisa, você tem que... Se você vai tocar o piano e você não reconhece seus erros, como é que você vai aprender a tocar o piano? Você tem que ter a coragem de entender que você não está tocando bem, para você poder melhorar cada vez mais. Mas somos tão frágeis,
A gente não pode nem pensar na possibilidade que nós temos problemas, e a gente tem. Know that they're why you suffer. Mas não exagere esses problemas, não amplifique esses problemas. E aí, quando você enxergar, você ver outras pessoas, em vez de criticá-los, você fala assim, obrigado por me mostrar a minha raiva, porque eu consigo enxergar isso em mim mesmo. E aí você tem empatia pelos outros. Isso é um ponto muito crucial para entender isso. Espero que isso esteja fazendo sentido. She said, no, I like myself, but don't like others and think they should be like me. I do not recognize I am not Então well. a Beth falou assim, não, eu gosto de mim, eu não gosto dos outros, eu gostaria que eles fossem como eu. Beth, está aí? Você realmente está falando coisas interessantes. Cadê você, Beth? She said, no, I'm shy. Ela falou, não, eu sou tímida. Então, o que ela falou de novo? Ela falou, não, eu gosto de mim, mas eu não gosto dos outros. Gostaria que os outros... Não, se você não gosta dos outros, significa que você tem raiva. Se você tem raiva, então você não é capaz de gostar de si mesmo, porque a raiva te deixa infeliz. Então, o que você está dizendo não é lógico. Se você não gosta dos outros, é porque você tem raiva. E raiva está na sua mente, e é isso que faz com que você sofra. Então, você não consegue gostar de si mesmo se você tem raiva. Isso é algo esquizofrênico. Então, se você tem raiva, você não pode dizer que gosta de si próprio. Se você tem bondade, paciência e perdão, e você realmente pratica essas coisas, você pode dizer que você gosta de si próprio. Então, é algo interessante para se observar. Okay, so we have another question from Julian. One day I Temos uma outra pergunta aqui. Um dia eu salvei várias formigas que estavam no chão do meu prédio de beber coca. Eu estava com medo que alguém pisasse nelas. À noite eu sonhei que a rainha dessas formigas estava com raiva de mim. Então, podemos ajudar, mas por causa do nosso mente comum, nós não sabemos a melhor perspectiva. Você está achando que Bom, eu não sei como interpretar esse sonho, porque eu diria que a rainha das formigas estivesse totalmente alegre pelo fato de você ter salvado as formigas. Mas o que você está dizendo faz muito sentido, por um outro lado, porque nós temos muito pouca sabedoria. E a sabedoria que que o Buda fala, que a gente tem que desenvolver, à medida que a gente tem concentração unifocada, a gente se livra das delusões, a gente passa a ter uma sabedoria fenomenal. A gente consegue enxergar as pessoas com muita clareza, a gente consegue enxergar o passado e o futuro dos outros. É um nível de clareza que a gente não acha possível no mundo ocidental. Então, você passa a ter essa sabedoria de como ajudar. Então, nesse ponto tem razão, porque muitas vezes, a gente procura ajudar com compaixão, mas sem sabedoria, e a gente muitas vezes acaba fazendo confusão. Mas, em geral, salvar um ser senciente só pode trazer boas qualidades. Então, é como você salvar uma formiga de se afogar na pia e, de repente, ela cai no fogo, e aí você pode pensar, não, será que eu não tomei a decisão certa? Sim. Você vai aprender com sabedoria, vai desenvolvendo essa sabedoria. Não, é como uma mãe que tem não só a compaixão com a criança, mas ela é firme com a criança. Ela falou para a criança 4 vezes, chega de chocolate, não para de chocolate. E aí, depois disso, ela fala com firmeza, acabou o chocolate, vai para o seu quarto. E a criança acha que a mãe está com raiva dela. Mas não, ela está usando a firmeza com isso. E ela está usando sabedoria. Muitas vezes a gente é levado pelo apego. Então a gente precisa da sabedoria. Isso só vem conosco trabalhando com a nossa própria mente. Outra pergunta. Qual é o seu comentário desses governos que se baseiam no ego? Sua influência é enorme. E as pessoas hoje em dia se perguntam se a democracia é uma coisa que não é positiva. Você diz sobre pessoas autocentradas? Não entendi muito bem essa pergunta, se eu não entender muito bem. No momento, o governo inglês está cheio de pessoas que são muito idealistas
e querem nos enfiar todas as suas políticas, e a influência que essa atitude tem é algo enorme na população em geral. Eu posso fazer alguma coisa apenas e posso lutar para desenvolver minha própria compaixão e minha sabedoria. I see what you're saying, Rosie. Mas o que eu posso fazer? Eu entendi, Ross. Okay, I understand, Ross. This is good. Eu entendi, Ross. This is where, we live in the world where we have political Nós parties and they run vivemos the num show. mundo que They tem simply run partidos the show, políticos e eles comandam o show. Mas, de certa forma, Just think about eu it. acho, pensa If we nisso. never had a newspaper Se nós or an nunca iPad or tivéssemos an iPhone um jornal, or um a iPhone, um TV, rádio, and you uma live in your TV, little village or e you live in você your suburb vivesse in na London sua or wherever you might be, vilarejozinho, then you subúrbio would de have Londres, your reality onde right que você there tem a sua in the realidade black bem and ali, white, você your vai your para a next door sua neighbors. loja, Then compra a in sua general, comida e você tem seus politics is kind of vizinhos. just theory. It's all Então, just theory. a It's just a lot of política theory, é tipo So muita all we teoria, can porque do no is fim have das an contas, o que a internal gente pode practice, as fazer Hannah said, é ter uma have a practice prática every day, interna, de ter understand uma what prática diária, entender o understand que é your own life, compaixão, entender understand sua anger, própria work mente, on yourself, raiva, be trabalhar kind em to your si next door própria, neighbor, be ser kind to gentil com o the seu ants, be vizinho, kind to the gentil com dogs. as That's all we formigas, com can os do. And cachorros. then if you want É to isso go que nós join the podemos political fazer. party E and se help você quiser millions se of people, juntar a um partido other político e people, ajudar milhões de then you go for it. pessoas, But this is the você way vai the estar world qualificado para works. isso. Mas é assim que o mundo The funciona. voices of the political Geralmente as parties vozes run de the partidos show. It políticos doesn't comandam o necessarily mean show, they change mas your não life at necessário all. que I eles mean, vão mudar a sua vida, porque you might not feel any impact of a political talvez party você if não you don't read the sinta nenhum newspapers tipo or de the iPad or impacto the television. se você não lesse os jornais e Of course, visse political parties make decisions a that could TV. destroy Claro que os countries. partidos Of course they can. políticos But in tomam the decisões end, que podem destruir all we can países, do, mas no fim das whether contas, we're in tudo que Russia, podemos fazer, se Ukraine estamos or na London, Rússia, na all we can Ucrânia do ou em is have Londres, our personal o que practice, nós have podemos our fazer é good ter a nossa manners, prática have our pessoal, ter grounding nossa principles, ética, and then nossa do base da what nossa we prática can. positiva e And fazer o that's que the é Ukrainians. possível. They didn't Ver anticipate os war. ucranianos, eles não So suddenly anteciparam a all the guerra. things that were so De bad repente, todas as they were coisas worried about the que price of eles milk. estavam It just reclamando do suddenly preço do came along. leite Who antes cares dos about the price russos of vêm. milk? We're trying to Agora, get quem que se workers. importa So com o you preço do really leite? Eles start estão tentando ter changing a based on água. what's Então, happening in front a of you. visão So if muda we're dependendo do que stable, acontece diante de then we're você. Então, se qualified nós temos to uma deal prática with whatever drama estável, a gente se arises, qualifica whether para it's lidar com from o que governments surge or war. diante de nós, sejam I think that's governos the choice. We've got to imbecis have a ou uma choice zona de guerra. that A grounds gente us and precisa enables us ter to do what we can with what uma is being prática thrown in front of estável us para que a in the gente world. possa lidar com o que aparecer diante de nós. Isso é muito, muito positivo. E seja feliz com isso. Influencie quem a gente puder. Eu sempre me lembro em Washington, D.C., eu estava conduzindo um projeto na prisão e aí tinha uma conferência de meio-dia em Washington, organizada por um grupo de religiosos que estavam fartos dos cristãos fundamentalistas que contavam disso. E era uma coisa muito humilde, era um grupo pequeno de alguns muçulmanos, religiosos, budistas, alguns cristãos, cada um fazendo o seu pouquinho, ajudando meia dúzia de pessoas, ajudando 50 pessoas. Se todo mundo faz o que consegue, então isso pode crescer. Então sinta-se satisfeita com isso, você entende? O que mais? A gente começou depois, então a gente termina um pouquinho depois. Tem uma outra pergunta da Júlia. Melhor forma de praticar paciência com a família à sua volta, reclamando. Melhor forma de praticar a paciência é com a família à sua volta, que está sempre reclamando o tempo todo. É verdade, Júlia. O segredo da prática é fecha a boca. É isso. Eu juro. Parece tão entediante, tão simples, mas pelo menos a verdadeira prática, como Zopa e Lamayesh dizem, é ser o seu próprio terapeuta. Você trabalha na sua paciência. Então, cala a boca quando você estiver com a família, porque pelo menos você não vai criar mais problemas. Claro, quando você chegar em casa, você pode chorar e socar o travesseiro, mas cala a boca e aí você faça um voto. Quando você for para uma reunião de família, você tem que estar lá. Você faz um voto para si próprio que você não vai
dizer uma única palavra neurótica, você vai estar lá presente. Deixar as pessoas dizerem o que elas quiserem, ouça as visões ensandecidas delas, e você vai ficar quieta e ser gentil. E eu juro para você que essa é a prática. E é assim que funciona. Outra pergunta em relação a isso. A Claire está dizendo, então você está dizendo que é bom fazer pequenas coisas para poucas pessoas? Claro que sim. Ajude uma formiga. A gente tem que parar de ter ideias grandiosas. Se você puder ir lá realmente ajudar milhões de pessoas, ótimo. Mas o que acontece quando a gente vê o sofrimento? O que o Ross estava falando, a gente fica realmente assoberbado por aquilo. Mas se você consegue fazer uma coisinha simples para o seu vizinho, uma coisinha para um cachorro, eu estou dizendo, só tem uma pessoa, você é só uma pessoa, mas você assume alguma coragem, porque você foi além de si próprio para ajudar um ser senciente. Então, sinta-se satisfeito. E aí você pode ajudar 2 seres sencientes e ajudar 3. Então, você pode ter ideias grandiosas sobre como os políticos falam, mas isso é uma piada. Você tem que começar onde você está agora, com você, com seu marido, seus filhos, seus vizinhos, as formigas, as baratas. E aí isso te dá coragem, e aí você faz mais, isso pode crescer. O que mais? I think it's more of a comment from Paula, but in Tem Rio comentário da Paula. No Rio de Janeiro, nós vivemos num contraste social enorme. Mesmo tendo compaixão e ajudar as pessoas perto de você, você sabe que não é o suficiente para ajudá-los. A gratidão me ajuda a agradecer pelo que eu tenho, mas é sempre uma sensação triste perceber que os outros não têm o suficiente para ter uma vida digna. Eu sinto alegria e gratidão pelo que eu tenho na minha vida, mas ainda assim é muita tristeza presente. Obrigado. Então, você fala sobre tristeza, e tudo bem. E a tristeza também pode estar ligada à depressão, infelicidade, insatisfeito, mas também pode ter uma certa culpa. Olha os outros. E aí meio que você sente culpa porque eu estou feliz, mas os outros não estão. Mas é aí que vem a compaixão. Porque para ter uma compaixão válida, você precisa sentir satisfeita consigo mesmo. Porque aí você pode dizer, como o Martin Luther King, o que é que eu posso fazer para ajudar? E a questão é que você não pode eliminar o sofrimento das pessoas. É aí que vem o seu apego. Nosso apego, e é difícil ver isso, quer que tudo seja adorável, seja um encanto. Então você se sente bem, você gostaria que todo mundo fosse feliz também, porque aí você se sentiria aliviado. Mas há sofrimento para onde quer que você olhe nesse planeta. Então você precisa se sentir satisfeito consigo próprio. Mas aí você entende por que que é o sofrimento. E se você tiver a visão budista do karma, você entende por que que é o sofrimento. Você vai dizer, bom, o que que eu posso fazer para ajudar? E aí você vai ser perseverante, vai fazer o possível, e você não vai ser arrastado por esse sofrimento. E aí que vem a visão do karma do budismo. Metade do tempo a gente acha muito difícil porque a gente não tem uma resposta. Por que que é o sofrimento? Por que que há guerra na Ucrânia? Por que que há tanta pobreza? E por não termos uma resposta, a gente fica confuso, deprimido. Então, se você tiver a visão budista, você vai ter a visão do karma que explica por que que as pessoas estão felizes, por que que as pessoas sofrem. E como você está tentando implementar isso no seu dia a dia, você usa isso como análise para explicar na vida dos outros. E aí, então, além disso, você acrescenta a compaixão. Em outras palavras, eu acho que o Dalai Lama, você tem que ver que ele é um bom exemplo. Durante, acho que 75 anos, talvez 70 anos, ele não parou por um único dia, ele nunca desistiu de tentar fazer com que o Tibete seja um lugar melhor, sem falar no resto do mundo.
Por que que ele tem esse entusiasmo? Por que que ele tem essa perseverança? Por que que ele tão insistente? Porque ele pode ver isso. Então você precisa ver ele abriu mão do apego, dos medos, do ego. É isso que é possível. Então essa é a compaixão e a perseverança dele é enorme. Ele enxerga o sofrimento. A compaixão dele é incrível, mas isso não o arrasta para baixo. Para que a gente possa aprender disso. Esse é o benefício da asa da sabedoria. A gente não sofre porque a gente enxerga o sofrimento. A gente sofre porque a gente tem apego, que só quer que as coisas sejam lindas e adoráveis. E a gente tem aversão e depressão que se manifesta como tristeza, que nos deixa assim desesperançados. Isso é bem sutil. O que mais? Mas acho que a nossa hora já passou, né? Então temos mais uma pergunta do Alex. Muito do ativismo de organizações da sociedade civil, no Quênia, por exemplo, são mais reativas, ao tratar de os desafios públicos e particulares. Como é que eu posso realmente agir com ativismo para gerar um impacto positivo? Bom, você pode se unir a grupos que estão fazendo coisas que você acha positivo, mas basicamente se resume a tudo, faz o que você é possível. Tem gente que tem o karma de fazer muitas coisas, você pode criar organizações, pode ser como o Bill Gates, que tem milhões de dólares, você pode gerenciar ONGs que têm milhões de dólares, tudo bem, mas se você só pode fazer algo pequeno, faça isso. A gente só pode ser humilde e otimista e a gente faz o que é possível. E é sempre a mesma resposta. Se há organizações que estão fazendo algo úteis, mesmo que você der $1 por ano para ajudar, isso é algo. É você ter algum entusiasmo, otimismo, de que você é capaz de fazer algo, que cada coisinha conta. É claro que você precisa. Você deixa para lá aquelas que você acha que são inúteis. Mas esse é o conselho que eu dou. Então a gente precisa ser perseverante, termos a nossa prática, a gente realmente ficar menos apego, menos temeroso, menos raivoso, e aí você se torna mais otimista e mais corajoso e mais pleno, mais produtivo na sua asa da compaixão. Então, como Dalai Lama, você se vê no mundo, então você não vai desistir, você persevera. Esse é o segredo do sucesso. And that just means may compassion grow and grow in the hearts of Quer all. dizer que a compaixão cresça cada vez mais no coração de todos. É isso. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo seu tempo, Rubina. Obrigado. Thanks a lot. Até logo, obrigado. Спасибо. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Bye. Большое